Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida, mais um dia iniciando. E se você está vendo esse programa é porque Deus quer falar grandemente ao seu coração. Que Ele possa te encher da presença dEle, que você saia desse programa totalmente transformado e restaurado. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos a mais uma palavra reveladora do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. O eterno Deus seja contigo, que um dia seja abençoado. Eu quero começar esse dia hoje com você, lendo o que está em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3. Diz assim: Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você já ouviu alguém falar, Deus falou comigo? E você já parou para pensar, falando assim, como é que é isso? Como é que é esse Deus falou comigo? Como é que é a voz de Deus? Como é que eu escuto Deus? Como é que ele escuta Deus? E às vezes são umas dúvidas também, se Deus falou mesmo. Mas vamos pensar com aquele lugar que está aquele cheio de barulho, cheio de movimento, as pessoas falando, tudo conversando, e você está falando com a pessoa e de repente a madeira começa a conversar com o outro. É ruim, né? Assim, quando você está contando uma história que chega um outro, interfere, que interrompe, e você para o assunto, às vezes você continua falando e parece que dá a impressão que a pessoa está ali mexendo no celular. O celular é terrível, né? A gente está aqui conversando, falando, e o celular dá aquela tremidinha ou dá aquele toquezinho que chegou a mensagem e a pessoa está ouvindo você. Okay? E você para e a pessoa fala, não, pode continuar, eu estou ouvindo, tô te ouvindo. Mas ela está dividindo a atenção dela com o celular. O celular rouba, né, a atenção. O celular é um negócio assim interessante. Ele aproxima os de longe e afasta os de perto. Então é assim que o celular faz. Às vezes os que estão longe aproximam de você e você que está perto das pessoas, o celular afasta os que estão perto. Esse é um poder que o celular hoje tem para alcançar as pessoas. Mas a gente pode falar aqui, o que Jeremias está dizendo, é que se você invocar, ele vai te responder. Mas como assim? Eu quero dizer para você, pare para ouvir. E pare de lutar com seus braços, ou com suas forças, ou com sua capacidade. Tá dando certo? Tá dando certo? Tudo que você está fazendo tá dando o resultado que você esperava? Aí você pode dizer assim, tá, ok. Mas como é que se Deus interferir e entrar nisso, não vai ficar melhor? Mas eu quero dizer assim, para de correr. Porque Deus quer falar com você. Se você parar e invocar, Ele te responderá. E se você parar para conversar com Ele, Ele vai conversar com você. E se você parar, você vai ouvir a voz do Senhor, você vai ter essa intimidade. E sabe o que vai acontecer? Coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque Ele sabe de todas as coisas. Deus criou todas as coisas, então nada, não tem ciência oculta a Deus. Não tem coisas ainda que não foram inventadas que Deus já não sabe. De equações matemáticas que ainda não foram desenvolvidas que Deus já não fez. Então tudo que se tiver para fazer, que o homem tiver que descobrir, foi Deus que deu e Deus que revelou. Então coisas ocultas ainda estão para ser reveladas, e essas coisas ocultas serão reveladas se Deus falar. Eu entendo que a ciência, muitas vezes os laboratórios, os cientistas trabalhando, Deus foi capacitando aquela pessoa para entender, descobrir. E muitas vezes o mérito
os cientistas, para até para não aceitar e não ser uma pessoa crente em Deus. Passam até ser ateus. Não, isso é um negócio impressionante. As pessoas precisam de ouvir Deus, parar para ouvir, ser educado, ter um momento a sós com Ele. Então, quando a gente entende isso, no Salmo 46, no versículo 10, ainda diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Por que tanta correria? Vamos parar para ouvir o que Deus tem para revelar a você, a nós, a sua casa, a sua vida. Deixa Ele operar, e quando para Ele operar, você precisa de parar de fazer. Como você já viu aquele negócio em que você pega o negócio e está aqui fazendo e o outro está... Deixa eu pegar. Deus está fazendo e você está metendo a mão. Você está pedindo, você está interferindo. Você está agindo e deixando Ele está fazendo com que Ele não haja. A questão é, meu amado, deixar Deus fazer e parar de correr e deixar Ele agir na sua direção. Deixa Deus fazer. Para de correr, para de preocupar, porque você está interferindo nas ações de Deus quando você descansa nele. O convite dele é esse, é para descansar, é para você ir a Ele, de você confiar nele, entender que Ele está deixando as coisas cooperarem em favor de você que ama Ele. Então, meu irmão, minha irmã, hoje, deixa Deus agir, para de correr, para de preocupar, confia, isso é fé. E Deus também ministra a nossa vida dizendo, a fé é que agrada a Deus. Então, quando você não tem fé, você não agrada a Deus. Então, a alegria do Senhor é essa fé que vem de mim, que vem de você, que sai de nós, e que você confia que Deus vai fazer na sua vida o que você precisa. Ele é um pai e que sabe dar boas coisas aos seus filhos, mas você precisa de permitir que Ele haja e que Ele faça na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. E muitas vezes nós não estamos tendo porque nós não pedimos, não temos porque nós interferimos, não temos porque nós estamos fazendo e não somos competentes o suficiente para trazer o que precisamos, mas Deus é. Deus sabe todas as coisas. Deus tem coisas ocultas que você não conhece para revelar na tua vida, na tua casa. Então, o que o Senhor hoje quer fazer. Por isso que a palavra dele, que Jeremias está dizendo, eram momentos de guerra, momentos de perseguição, momentos de exílio que Jeremias estava fazendo. E aqui ele diz aqui, invocai-o e ele responderá. Pergunte a ele e ele vai responder. Deixa ele falar com você e você vai ouvir a voz do Senhor. E Ele vai trazer coisas grandes e ocultas, revelando a você, trazendo situações em que você não conhece. Eu mesmo já fiz muitas coisas que eu precisava de uma interferência de Deus imediatamente, e Ele interviu. Histórias que já contei por aqui, que eu estava agindo, precisando de uma interferência de Deus no equipamento, e não sabia mais o que fazer. Eu ia dizer para o meu cliente, falou assim, olha, não tenho recurso para isso. Eu orei a ele e no mesmo momento o meu olhar foi levado a enxergar uma peça no equipamento que eu ainda não tinha olhado. E quando eu olhei era justamente uma peça tão pequena que talvez não tinha quase significado nenhum, mas ela estava interferindo em todo o funcionamento da máquina. E à medida em que eu olhei era somente algo que estava dentro daquela peça, que era um pó. Era uma serragem, era algo que estava interrompendo o funcionamento. E foi simplesmente limpar todo o equipamento bem a funcionar. Mas primeiro eu tive que orar e buscar ao Senhor. E Ele me respondeu e Ele me mostrou o que eu precisava para aquele dia. Hoje o Senhor, se você invocar, vai mostrar a você o que você tem para receber no dia de hoje. Grandes e coisas que você não sabe virá na tua direção hoje em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida.
Meu Deus e Pai, que a tua graça, teu amor, tua bondade, teu cuidado, ó Deus, seja com os teus filhos e filhas. Abençoa, cuida deles, ó Deus. Revela, Senhor, o que eles precisam saber, o que eles precisam ter. Dá a eles, em teu nome, em nome do teu Filho e teu Santo Espírito, Pai. Amém, amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que depois dessa palavra o Espírito Santo encheu o seu coração. Que ele continue falando com você e eu te convido, claro, a nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia e se você é da cidade de Ituiutaba, nós também temos uma igreja na sua cidade. Todos os domingos nós estamos reunidos no Hotel Líder às 10 horas da manhã e será uma alegria estar junto com você. E claro, nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, é só entrar em contato no telefone 3237-1212 e nós passaremos todas as informações para você. E se você deseja encaminhar para nós a sua oferta, é só encaminhá-la nesse Pix que está passando aqui na tela. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!